Oi, pessoal. Continuando, ontem, vamos também continuamente falar hoje sobre Mateus. Mateus, capítulo 13, versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então, assim como continuamente nós temos falado, o campo representa o nosso coração. E a semente representa a palavra de Deus. Então, se no nosso coração entrar a palavra de Deus, assim como a semente brota, a palavra de Deus também brota e cresce. Mas quando a gente vê na Bíblia, está escrito aqui, mas enquanto os homens, quando ela brotou, depois que foi semeada a semente, não foi na hora que apareceu o joio. Quando a semente está crescendo, então, quando o trigo está crescendo, o joio também ele começa a crescer. Então, vivendo a vida espiritual, eu não sabia disso direito. Mas desde que eu era criança, eu frequentei a igreja. E eu aprendi que eu tinha que fazer boas obras. Parecia que se eu fizesse coisas boazinhas, eu ia me dar bem. Mas fazendo as coisas boazinhas, o que eu percebia? Cada vez que eu quero fazer uma coisa boa, então um coração mau surgia dentro de mim. Até então, eu não sabia disso. Mas, quanto mais eu pensava que eu queria fazer algo bom, então mais coração mau surgia dentro de mim. Então, surgia pela outra pessoa a raiva. Eu queria que a outra pessoa não se desse bem. Esse tipo de coração surgia dentro de mim. Mas não só esse tipo de coração surgia dentro de mim. Então, surgia coração mentiroso. Também tinha um coração de mostrar a minha pessoa diante das outras como uma boa pessoa. E também, às vezes, surgia um coração lascívio. Eu sou uma pessoa que foi criada por Deus. Mas por que dentro de mim não cresce a palavra de Deus? Porque Jesus Cristo tinha que crescer dentro do meu coração. Mas por que esses pensamentos maus, esse ódio, essa lascívia está surgindo dentro de mim? Mas isso era uma verdade. Mas a Bíblia diz o quê? Que foi o inimigo quem fez isso. Então o inimigo, ele planta o ódio, a raiva, a lascívia, a arrogância dentro do nosso coração. Então, o que é o joio? Quando o trigo tem que crescer, o joio ele vai crescendo e ele rouba o nutriente do trigo, rouba o sol do trigo. Mas quando nós vemos, o joio ele é muito mais forte do que o trigo. Porque o trigo, ele sempre foi tratado pelo dono, então ele sempre cresce. Mas o joio, porque o joio o dono quer matar, quer destruir ele.
Se ele não for forte, ele não pode sobreviver. Então, muito trigo morreu. Então, matou uma pessoa e matou outra pessoa, matou outra pessoa. Então, fazendo isso, então somente os trigos fortes podem sobreviver. Então, quando o trigo e o joio estão juntos, o joio sempre vence. Então, o joio do meu coração não deixa com que o trigo possa crescer bem. Eles sugam o nutriente primeiro do que o trigo. O bom oxigênio, o bom gás carbônico, ele que suga primeiro. E também, ele rapidamente quer pegar todo o raio de sol primeiro que o trigo. Então, por causa desse joio, o trigo não pode crescer bem. No começo, eu não sabia que meu coração era mau. Mas, um dia, continuamente tendo vida espiritual, dentro do meu coração, eu descobri que o trigo e o joio não eram iguais. O coração, quando queria surgir um coração bom para com Deus, sempre dentro do meu coração empurrava esse coração bom e surgia um coração mau, e esse coração é que dominava o meu coração. O ódio não saía do meu coração, a mentira não partia do meu coração, a maldade não partia do meu coração. Eu podia ver isso acontecendo. Por que o meu coração está assim? Por que meu coração assim é tão mau? Então o servo falou, nossa, nós plantamos boa semente, por que nasceu joio no campo? O que o dono falou? Foi um inimigo que fez isso. Foi o inimigo. Então, o inimigo de Deus dentro do campo do nosso coração, antes de Deus plantar a sua semente, esse mau Satanás, ele plantou a semente do joio dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração, Deus criou o ser humano, criou o homem à imagem de Deus. Deus plantou a sua semente da palavra dentro do nosso coração. Então, somente devia ter frutos bons, somente devia ter o trigo, mas dentro do nosso coração. Por que surge a maldade? Por que surge o ódio? Por que surge a lascívia? Por que surge a mentira dentro de mim? A palavra de Deus diz o quê? Que foi o inimigo que fez isso. Adão e Eva, eles rejeitaram a palavra de Deus e seguiram a voz de Satanás. Satanás, por meio desse meio, continuamente dentro de nós, ele coloca mentira, ódio, lascívia, com pensamentos sujos dentro de nós. Então, quando a gente quer viver de uma forma verdadeira, de uma forma fiel, sempre surge esse tipo de coração dentro de nós e não deixa a gente viver dessa forma. Um dia, tendo vida espiritual, o que eu pude sentir? Por que essa maldade está surgindo dentro do meu coração? Por que está surgindo esse ódio dentro de mim? Por causa disso, o meu coração, eu não posso ter vida espiritual. Eu não consigo fazer isso. Então, essas verdades eu pude descobrir que estavam dentro do meu coração. Então, quando eu leio a Bíblia, ou quando eu leio a Bíblia, eu oro, mas por que frequentemente surge coração mau dentro de mim? Quando eu vejo o meu coração, eu tenho medo das outras pessoas verem esse coração mau. Então, eu descobri quão sujo, quão mau era meu coração, por eu ter medo que as pessoas descobrissem essas sujeiras do meu coração. Eu queria arrancar todo esse joio do meu coração. Mas Deus falou que não é para tirar esse joio. Deixa até o fim.
Ia ser tão bom se arrancasse esse pensamento sujo e mau que surge dentro de mim, mas continuamente surge esse tipo de coração. Mas o Senhor Deus está falando para não seguir esse coração, está falando para eu negar o meu coração, para eu me abandonar e para eu aceitar a palavra de Deus dentro do meu coração. Então eu leio a Bíblia. E a palavra e Satanás impede que eu aceite a palavra de Deus. E passando 1, 2, 3 dias, isso daí é a voz de Satanás. Eu não posso seguir a isso. Então eu decidi jogar isso fora do meu coração. Então continuamente esse tipo de coração surge dentro de mim. Se eu seguir esse pensamento, eu vou fracassar. Então não é algo que eu tenho que deixar. Então frequentemente eu falei isso. O povo de Israel entrando em Canaã tinha uma pessoa chamada Acã. Eu já falei para vocês várias vezes sobre essa história, né? E Josué falou. Então tudo que tem aqui na terra de Canaã a gente tem que depositar para Deus. Tudo que tiver aqui a gente tem que depositar para Deus. E se a gente não depositar para Deus, se vocês levarem, então nós temos que depositar a sua pessoa diante de Deus. Então você vai ser sacrificado, vai morrer diante de Deus, vai receber maldição. Josué falou. Mas a pessoa chamada Acã, ele viu um casaco babilônico que o atraiu muito. Ele nunca vestiu esse tipo de casaco, ele queria muito esse casaco. E quando ele experimentou, coube perfeitamente no seu corpo. Parecia muito bom. Era muito bom. Eu sei que se eu usar essa roupa, se eu pegar para mim, eu vou ter que me depositar diante de Deus. Mas eu quero muito esse casaco. Será que vai se tornar um problema eu pegar esse casaco para mim? Então, eu quero também pegar o ouro e também quero pegar prata. Então, ele pegou e escondeu na terra. Mas Deus, ele amaldiçoou o povo de Israel. Eles perderam na guerra. E depois eles descobriram que foi por causa de Acã. E as pessoas queriam matar Acã apedrejado. Então, essa não era a vontade do Acã. Mas se eu pegar esse casaco, será que vai acontecer grandes coisas comigo? Não, não vai acontecer grandes coisas. Então, Satanás coloca muitos pensamentos dentro de nós. Um dia, Satanás colocou dentro de Judas Iscariotes o pensamento de vender a Jesus. Então, Judas Iscariotes se assustou. Por que eu estou pensando isso? Como eu vou vender o mestre? Não, isso não faz sentido. Judas Iscariotes não sabia que era Satanás que tinha colocado esse pensamento dentro dele. E no final, ele vendeu a Jesus Cristo. E nós podemos ver Judas Iscariotes recebendo maldição e destruição. Então, a gente não pode ver facilmente. Mas, quando a gente para pensar cuidadosamente, com certeza, tem pensamentos que vêm através de Deus e também tem pensamentos que vêm através de Satanás. A gente tem como distinguir isso. E quanto mais a gente pensa, isso se torna exato e claro. E porque isso se torna muito claro e exato, então eu acabo descobrindo que se eu seguir essa voz de Satanás, eu vou receber maldição. Então, quando eu descubro exatamente essa verdade, não existe ninguém que vai seguir a voz de Satanás. Ninguém vai seguir a voz de Satanás. Então,
esse joio, assim como cresceu juntamente com o trigo no campo, se arrancar todo o joio e só crescesse o trigo, ia ser tão bom. Mas o Senhor Deus falou para não fazer isso. O dono falou para não fazer isso. É a mesma coisa no nosso coração. Não é só o pensamento bom, né? O coração de Deus que cresce dentro do meu coração. Mas Satanás continuamente fica colocando pensamentos maus dentro do nosso coração. Tem pessoas que me falam: pastor, eu tenho tanta idade já, mas surge muito coração lascívio dentro de mim. E tem pessoas que falam: pastor, eu sei que eu não posso ser assim, mas às vezes que eu tenho tanto ódio da minha esposa que eu tenho vontade de matá-la. Então muitas pessoas dizem isso. Por que essa pessoa está se dando bem e eu estou sofrendo aqui? Esse tipo de pensamento, Satanás, ele planta dentro do nosso coração e vai embora. Então, dentro do nosso coração tem muitos trigos e joios. E a gente tem que saber distinguir exatamente isso. Frequentemente, eu ajudava o meu pai a trabalhar no campo. Então, no começo, eles plantam arroz da Coreia e eles crescem. E depois arranca esse arroz e depois passa essa plantação de arroz para um outro campo. Então, quando planta esse arroz, a gente tira nessa primeira fase o joio. Então, aquele joio, ele é muito parecido com o arroz. Não tem como distinguir facilmente. Então, o meu pai, ele falava: tira o joio do campo. Então, quando ele está no campo assim, dá mais para distinguir mais facilmente. Então, meu pai me deu um broto de arroz na mão e me deu o joio na outra. E você pega esses dois e distingue para ver qual a diferença entre eles. Então, quando eu vi os dois, na verdade, pareciam iguais. Mas quando eu vi cuidadosamente, tinha muitas características diferentes. Então, o arroz, ele tem o caule e tem as folhas. E entre a folha e o caule tem um monte de coisa. Tem um monte de pelinho, mas o joio não tem pelo nenhum. A primeira diferença que eu descobri. Os dois são verdinhos, mas o arroz, quando você vê ali, então tem aquela parte verde, mas eu vi que no joio ele tem uma parte que é meio amareladinha. E eu falei para o meu pai: pai, esse joio ele é um pouco amareladinho aqui nessa parte. E o arroz entre a folha e o caule, ele tem tipo uma unha. E o meu pai, sorrindo, falou: você viu exatamente? Essa é a diferença entre o joio e o arroz. Agora você pode arrancar os joios do nosso campo de arroz. E assim ele mandou eu tirar o joio do campo de arroz. Então, quando a gente vê cuidadosamente o nosso coração, se a gente simplesmente olhar, a gente não percebe. Mas, com certeza, dentro do nosso coração, mesmo que seja o meu coração, tem dois tipos de corações diferentes. Quando o coração de Deus cresce dentro de mim, quando a palavra de Deus cresce dentro de mim, eu posso descobrir uma outra coisa dentro de mim. Mas, pelo contrário, o coração que Satanás nos dá é completamente diferente.
Mas as pessoas têm vergonha desse coração de Satanás e escondem. Assim como tem diferença entre o joio e o trigo, assim também dentro do nosso coração tem uma grande diferença entre o coração que Deus nos dá e que Satanás nos dá. Satanás faz o ódio surgir no nosso coração, faz surgir a maldade, faz também o meu coração ficar arrogante, fazendo parecer que eu fiz bem as coisas. Esses tipos de pensamentos estão no nosso coração e faz com que a palavra de Deus preciosa não possa crescer em nós. E não deixa com que a vontade de Deus apareça através de nós. Então, quando eu não conhecia muito bem a vida espiritual, eu simplesmente vivia com os pensamentos que surgiam no meu coração. E eu pensei em viver assim, com esses pensamentos que surgiam no meu coração. Mas isso não dava certo. Por mais que eu quisesse, se eu seguisse os pensamentos que surgiam no meu coração, eu somente podia ser sujo e mal. Ah, eu sou muito mal. Ah, eu sou muito sujo. Então, vivendo cada vez mais a minha vida, o que eu pude perceber? Ah, eu não tenho como agradar a Deus. Ah, eu não tenho como obedecer a Deus. Com esse tipo de coração, eu jamais posso agradar a Deus. Esse pensamento que está dentro de mim, eu não posso ter vida espiritual. Esse tipo de coração surgiu dentro de mim. Mas lendo a Bíblia, João capítulo 13, versículo 2, está escrito: tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes para vender a Jesus. Ah, esse coração foi o diabo que colocou. Ah, esse coração não foi Deus quem deu. Então, esses corações dentro de mim começaram pouco a pouco a ficar separados dentro do meu coração. E depois eu pude ver claramente que Deus, pude ver claramente o coração que Satanás colocava dentro de mim. Então, por mais que surgisse esse coração mau, eu podia vencer esse coração, não seguia mais esse meu coração e comecei a seguir a palavra de Deus. Então, nesses momentos, Deus ele fez muito trabalho dentro de mim. Ele mostrou que tinha o trigo e o joio dentro do meu coração. E ele mostrou que se tivesse continuamente esse joio, eu não podia fazer determinados trabalhos de Deus. Se eu seguir esse pensamento, eu não vou poder receber bênção. Eu somente vou poder morrer. Então, eu pude perceber exatamente essa diferença. Desde então, quando surge esses tipos de corações dentro de mim, se eu seguir esse pensamento, eu vou morrer. Se eu seguir esse pensamento, eu somente vou poder fracassar. Se eu seguir esse pensamento, eu somente vou poder receber maldição. Dessa forma, eu não segui mais o meu coração e eu comecei a seguir o coração de Deus. Desde então, o coração de Deus começou a tomar lugar no meu coração. E depois a minha vida começou a mudar. E quando eu vi Deus trabalhando no meu coração, eu me surpreendi. Realmente, eu fiquei muito agradecido. Desde então, dentro do meu coração, a palavra de Deus começou a brotar e começou a crescer. E eu comecei a dar fruto. E eu pude sentir que essa vida começou a agradar a Deus. Não é que em mim não surge mais esses corações maus. Continuamente surgem esses corações maus. Mas eu sei exatamente que se eu seguir esse pensamento, eu vou fracassar. Então, seguindo esses corações, eu me assusto. Eu não sigo mais esses pensamentos, esses corações maus. E o meu coração começou a se inclinar para seguir a palavra de Deus. E assim, Deus trabalhou muito na minha vida. Deus me deu o coração de querer ler a Bíblia.
Ele me deu o coração de querer orar. Ele me deu o coração de querer pregar o Evangelho. E Ele também me ensinou exatamente como eu tenho que pregar o Evangelho. E por isso, dentro do meu coração, eu pude ver Deus podendo dar os seus frutos. Isso não tem como não ser uma verdade surpreendente. Agora, estimados amigos, dentro de vocês também, embora Deus também plante a sua boa palavra dentro de nós, mas Satanás, ele está plantando joio dentro de nós. Então, se Satanás plantar o joio no nosso coração, vai surgir esses corações maus e vai impedir com que a palavra de Deus entre no nosso coração. Por isso, seguindo a palavra de Deus, não vamos seguir todos os pensamentos que surgem dentro de nós. Embora sejam pensamentos que surjam dentro de nós, mas se eu seguir esse pensamento, com certeza eu vou fracassar. Esse é o pensamento que Satanás me dá. Isso daqui é joio. Vai acontecer um grande problema. Se, por acaso, Acã, se ele tivesse tido esse coração quando ele viu aquele casaco bonito, ele não teria fracassado. Nem o filho, nem a filha teriam morrido. Mas dentro do nosso coração, porque não existe esses tipos de corações, nós muitas vezes recebemos esse coração mau. Que nos seus corações cresça o trigo. Muito obrigado.